Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos conectados através da internet. Vamos fazer o resumo da mensagem à era da igreja de Tiatira. Vamos fazer o resumo das páginas 201 a 202. Vamos ler a escritura de Apocalipse capítulo 2, versículo 20, que diz o seguinte: Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Como estávamos falando, esta Jezabel da Bíblia, ela foi mencionada aqui no livro de Apocalipse. Aqui Jesus Cristo está advertindo esta quarta era da igreja por tolerar Jezabel, mulher que se diz profetiza. Como vimos anteriormente, a Jezabel do Velho Testamento, a Jezabel da Bíblia, ela não era filha de Abraão, ela não era de Israel, ela era uma pagã, uma idólatra, e os meios pelo qual ela entrou no reino de Israel, nas tribos de Israel, não foi um meio espiritual, mas foi através de um casamento político, através de um casamento por interesses. Acabe casou-se com Jezabel como uma manobra para assegurar o seu reino, o irmão Brana diz. E assim, na quarta era da igreja também, ou melhor, na terceira era da igreja, que foi a era do casamento, a era de Pérgamo, a falsa igreja casou com o Estado. Assim como Acabe casou com Jezabel para assegurar o seu reino, assim Roma casou com a igreja, deu seu poder à igreja para assegurar o seu reino. Sabemos que o Império Romano decaiu, ele enfraqueceu, e ele viu na religião, ele viu na igreja a oportunidade de se manter vivo, e se mantém vivo até hoje, através da Igreja Católica Romana. E vemos ali o tipo em Israel, perfeitamente mostrado. Acabe casando-se com Jezabel, o Estado casando-se com a igreja por interesses políticos, a igreja se casando com o mundo, a igreja se casando com o paganismo por interesses políticos. Acabe casou-se com Jezabel e permitiu que ela tomasse o dinheiro do Estado, e ela tomou o dinheiro do Estado e construiu templos a Baal e a Astarte. Assim a igreja, quando casou-se sob Constantino, a igreja, quando casou-se com o Estado, colocou a mão no dinheiro do Estado. E eles puderam construir belos edifícios, belas igrejas, altares de mármore e imagens, e todos aqueles ídolos e aquelas imagens e catedrais que até hoje eles têm. Quando Acabe casou-se com Jezabel, ele permitiu que ela, aquela mulher pagã idólatra, tomasse o dinheiro e erigisse templos aos ídolos ali em Israel. Assim fez a igreja, quando casou-se com o Estado, tomou do dinheiro e construiu o seu império. Quando Jezabel conseguiu o poder do Estado, ela impôs sua religião. Quando Jezabel, a da Bíblia, a do Velho Testamento, casou-se com Acabe, ela impôs a sua religião. Ela perseguiu e matou os profetas de Deus, a ponto de Elias pensar que ele estava só. Mas Deus disse que ele havia reservado ainda 7.000 que não haviam dobrado os seus joelhos a Baal. Assim foi também o Estado e a igreja. Quando a igreja, através do casamento, conseguiu o poder do Estado, ela impôs a sua religião. E ela matou, e ela perseguiu, e ela jogou nas prisões todos aqueles que não concordavam com suas práticas, com seus falsos ensinamentos.
Assim como Jezabel matou e perseguiu os profetas de Deus, assim a igreja matou 68 milhões de cristãos durante as eras negras da igreja. E Constantino, ele teve a ideia de ajuntar pagãos, cristãos nominais, cristãos apenas de nome e cristãos verdadeiros. Ele quis juntar os pagãos, os idólatras, os cristãos denominacionais, nominais e os cristãos verdadeiros. E o irmão Branham disse que a mesma coisa estava acontecendo nos seus dias. A mesma coisa que Constantino fez, eles estavam fazendo. Ali nos dias de Constantino houve o chamado Concílio de Nicéia, mas nos dias do irmão Branham se deu início ao Concílio Ecumênico, o Concílio Mundial de Igrejas. E o irmão Branham diz que é o mesmo Espírito. Eles estavam se juntando nos dias do irmão Branham. Foi ali que se originou o Concílio Mundial de Igrejas. E o irmão Branham diz: foi a hora da meia-noite para Israel, quando se ajuntou com o mundo e deixou o espiritual pelo político. Foi a hora da meia-noite em Nicéia, quando a igreja fez a mesma coisa. E é a hora da meia-noite agora, que as igrejas estão se ajuntando. Foi hora da meia-noite em Israel, quando houve aquele casamento político, quando Israel deixou o espiritual e abraçou os ídolos. Foi hora da meia-noite em Nicéia, quando a igreja se casou com o Estado. E o irmão Branham diz: é hora da meia-noite agora, quando as igrejas estão se unindo. Nos dias do irmão Branham, ele disse: era a hora da meia-noite, as igrejas estavam se unindo. E em Tiatira, na cidade de Tiatira, eles adoravam Apolo, que era o Deus Sol para eles, juntamente com o imperador. E este Apolo era chamado de o preventor do mal. E ele, se diz a história, se diz os que criam nele, que ele desviava o mal das pessoas. Ele as abençoava e era um verdadeiro Deus para elas. Presumia-se que ele ensinasse as pessoas. Ele explicava acerca da adoração e ritos do templo, dos serviços aos deuses, acerca dos sacrifícios e da morte e da vida após a morte. A maneira como fazia isto era através de uma profetisa que assentava-se em transe com uma cadeira trípode. Este Apolo, eles criam que ensinava o povo através de uma profetisa. E o irmão Branham diz que o Papa é o Apolo numa versão moderna. Através da igreja, através dessa Jezabel, desta prostituta, desta falsa vinha, ele tem desviado as pessoas da verdade. Eles têm ensinado coisas inescriturísticas, coisas falsas, coisas que levam o povo para a perdição, coisas que levará ao lago de fogo. Apolo, o irmão Branham diz, é o Papa numa versão moderna. E através da igreja, através dessa profetisa, ele tem desviado o povo. Os irmãos podem colocar-se de pé, vamos receber o nosso pastor.